Nós chegamos agora ao quarto e último bloco do programa, que está conversando hoje com Carolina Barlow. Ela é terapeuta especializada em reorganização neuromuscular. Mas, Carolina, eu acho que para a gente fechar isso aqui, uma compreensão maior ainda da personalidade importante que você eu quero comentar aqui com o nosso público que a Carolina, ela é goianiense. Ela hoje mora na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela tem formação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, eu disse isso aqui já. Fez uma carreira brilhante na área, foi redatora da nossa OMB Propaganda, do Zé Mário, Walter Pureza, Hugo Brox. Trabalhou em São Paulo com arte, ela foi assistente de direção de Carlos Manga Júnior e foi produtora artística da gravadora Trama, que é do João Marcelo Bosco, para quem não sabe, filho de Elis Regina. E toda essa vida aqui de Brasil, a sua transferência para os Estados Unidos decorreu dessa expectativa sua de pesquisar essa questão? Você virou um especialista no método Anat Baniel. Foi aí que te levou para os Estados Unidos ou não? Não foi. Na verdade, não, você foi para os Estados Unidos? Minha irmã mora lá há muitos anos. Como publicitária? Como publicitária. Eu fui visitar ela e... Casou-se lá ou no Brasil? Conheci meu marido, Casou-se lá? Comecei a trabalhar com um grupo de adultos americanos, na verdade tinham 23 anos de idade, que estavam levando o açaí para os Estados Unidos, e hoje eles são uma potência, que é a Sambazon, e eu fui diretora de promoção deles. E sim, foi assim que aconteceu. É a Sambazon, Pois é, e poderíamos dizer que hoje você é uma especialista numa outra área. Totalmente. Com a qual você jamais, talvez, tivesse imaginado. Me parece, aqui pelo que eu vejo do seu currículo, você é tão jovem, o aprendizado seu, que é profundo hoje, foi muito rápido. Isso demandou o quê? O interesse seu, a sua dedicação, a sua aplicação, ou aquele sentimento de mãe que se sente responsável por dar uma vida de boa qualidade ao filho? Eu acho que a grande força aí foi mais o meu lado mãe. O lado materno, né? Foi o que me fez... Porque hoje você está multiplicando esse conhecimento na medida que você faz palestra, você veio de novo a Goiânia para trabalhar nisso, para ampliar isso para outros públicos, enfim, o que está se fazendo aqui, o que é preciso que aqui agregue conhecimentos que você está trazendo. É quase que uma missão que você está cumprindo hoje. Compartilhar. Porque eu acredito que o método Anat Baniel, ele pode trazer, acrescentar tanto na vida de uma criança. Eu vi tantas vidas de crianças serem mudadas com o método. Sim. E sendo mãe, hoje em dia eu sinto que meu filho, aliás, me trouxe para o que eu realmente devia fazer, meu destino, sabe? Eu acho que ele me guiou, porque eu amo o que eu faço, eu amo vendo crianças transformando, e trazer esse método para o Brasil, para mim, é um orgulho. O Brasil já tem um bom conhecimento dele, já trabalha com ele, pelo que você sabe? Bom, no Brasil existe um Feldenkrais. Eu sei que o Feldenkrais, existem vários terapeutas do Feldenkrais que trabalham em São Paulo, no Rio, mas da Anat Baniel não. Então no Brasil é uma novidade. No Brasil... E você está ensinando isso aqui para os brasileiros agora. Qual que é a formação do profissional para ele poder ser um especialista em Anat Baniel? Bom, da Anat você tem 4 anos de estudos e neles você tem um básico, que você aprende primeiro a trabalhar com adultos, com dores crônicas, acidente. Depois você pega crianças especiais, que é tipo um mestrado. Depois você trabalha com vitality, com idosos, e depois com atletas, que é o último que fecha. Mas, na verdade, é só um aprofundamento no método. Hoje em dia, eu uso técnicas que eu aprendi com atletas, com crianças. Essa formação ela é mais procurada por fonoaudiólogos, fisioterapeutas? Tatiana, no meu grupo, que eram 80 pessoas que estavam nessa jornada comigo por 4 anos, tinham terapeutas que tinham acabado de terminar Berkeley, tinham primeiro pessoas do mundo inteiro, do Egito, da Austrália, da Inglaterra, da Alemanha, do mundo inteiro, um grupo bem variado, fisioterapeutas,
pediatras, tinham mães, muitos pais, muitos parentes de crianças, pessoas que fazem terapia ocupacional. Então O método tem aplicação, por exemplo, mal de Parkinson? Tem, a partir do momento que o cérebro está envolvido, eu acho Sempre que tem. sempre você tem. pode acrescentar um elemento, porque Ele nós pode não ser somos... útil, portanto, em quem está acometido do mal de Parkinson. Mas assim, o importante, eu acho assim, que esclarecer é que nós não somos da área médica. Sim. Nós nos consideramos da área do aprendizado. Na verdade, eu olho muito o método de uma forma, você ensina a criança, o adulto a aprender. Né? Você leva o cérebro você dá ao cérebro elementos diferentes para ele se reorganizar e fazer alguma coisa diferente do que ele está fazendo. Karina, eu queria trazer um pouco aqui novamente, desculpe trazer aqui para essa questão das chaves, que eu acho que, na verdade, ele é o grande mistério desse trabalho seu, tão maravilhoso, né? Ele acha que ele é o fundamento, né? E a razão de ser de toda essa ciência nova que você está trazendo para nós, goianos, né? E agradecer também pela oportunidade aqui de estar com você. Você fala sobre variação ainda, sutileza, entusiasmo, né, que faz parte desses novos contextos, né, da terapia. Se você puder fazer um resumo disso. Então, fazendo um resumo, então começamos com um movimento lento, né? Começamos com um movimento com atenção. Você coloca a criança para ter atenção, você trabalha com ela lentamente, aí começa a entrar a variação. Porque se você fizer a mesma coisa, você sempre tem que trazer aquele elemento novo. Essa variação, ela sempre tem que ser feita nas bordas de alguma coisa que ela está fazendo, senão não é relevante para a criança. Não adianta você entrar com uma variação que a criança não tem ideia de como fazer. Tem que ser sempre uma variação do que ela já está fazendo um pouquinho a mais. Porque que nem você falar assim, Goiânia, Brasília. Você fica surpreendendo a criança dentro do processo de terapia. Então. Você acrescenta elementos novos, mas usando o familiar. Isso você tem que partir do também familiar a dela. terapia, né? A partir do momento que você traz um processo de inovação, isso causa até a atenção da criança. Porque é familiar. Se for uma coisa muito estranha, a criança está muito longe para ela, não sabe como chegar lá. Né? Então essa variação é muito importante. Bom, aí eu vou dar uma misturada Você tem a flexibilidade nos objetivos, isso é muito importante. A flexibilidade nos objetivos é porque você tem gols para o seu filho, ainda mais com os pais. Existe uma ansiedade em relação a esses gols. Muitas vezes você está vamos supor, a criança não anda ainda. Então você fala assim, eu quero que meu filho ande. Muitas vezes você está tão focado naquela coisa assim do meu filho andar, que você perde o processo. Porque até ele andar, vão ter milhões de ganhos que ele vai ter, milhões de coisas que ele vai aprender. O processo de andar é extremamente complexo, extremamente complexo. Então, quando você está tão focado no gol, você às vezes perde a importância do processo. Então, a flexibilidade no gol é essa. Você ir onde a criança está e começar a prestar atenção nas coisas que ela está aprendendo, mínimas que sejam, porque nada mínimo é irrelevante. Porque só de sair de um lugar que ela está e estar aqui já é aquele elemento, o cérebro vai fazer milhões de coisas com aquilo, entendeu? Aquele elemento não vai ser utilizado, aquele ganho não vai ser utilizado só porque ela conseguiu, de repente, apontar o dedo. Não, isso acontece, ela vai usar aquilo para raciocínio emocional. Então, quando você tem essa consciência, até te ajuda na ansiedade, porque você fala, nossa, tem tanta coisa que ele tem que aprender, mas não é bem assim. Mas esse caminho, então, descoberto, agora, nesse processo, ele vai servir para outras coisas também. Exatamente. E aí, por exemplo, a imaginação e os sonhos, porque muitas vezes, principalmente com criança que não está falando ainda, ela está tem crianças que a situação é tão grave, que eles estão tão ocupados em sobreviver, que eles nem têm essa possibilidade ainda, essa capacidade da imaginação. Então é muito importante como pai, como terapeuta, você usar a sua imaginação para guiar a criança. Você leva ela com você. Hoje em dia existe esse processo, que até eu falo nele no entusiasmo até. É importante que a criança sente seu entusiasmo. Já foi provado, tem um cientista italiano, Giacomo, que descobriu um grupo de neurônios que chamam neurônios de espelho. E o que acontece é o seguinte, quando você está fazendo uma ação, vamos supor, eu estou mexendo com as minhas mãos, você está prestando atenção, no seu cérebro, o mesmo lugar
onde eu estou ativando com as minhas mãos, está sendo ativado. Sim, a gente só vê, de observar. Karina, a gente vê isso na televisão, quando um apresentador ele ri para a TV, a pessoa que está lá no sofá da casa dele começa a rir também. Você está entendendo? Isso é um processo de identificação que nós temos, que na verdade, pelo pouco que eu conheço do método, ele lida com isso. usar Através de uma isso. inconsciência. A pessoa age de forma inconsciente. Quando ele vê, ele já está descobrindo novos caminhos, né? Para novas oportunidades, né? E é interessante também, Karina, o potencial que você diz aqui, o potencial das crianças especiais. Exatamente. O potencial do cérebro, que é uma coisa surpreendente. E aí é o caso de fazer uso desse potencial para dar a ela um melhor desenvolvimento. Exatamente. Por isso, assim, que eu acho, assim, quando eles têm aqueles diagnósticos mórbidos, né, de não vai fazer nada, não sei o quê, eu acho muito difícil saber que isso vai acontecer, porque o cérebro tem um potencial que é muito difícil saber o que ele pode fazer. Muito rico, né? Entendeu? Então, eu acho que sempre existem possibilidades. É um campo insondável, né? E aí que aí, às vezes também, a pessoa que está passando por isso, a mãe, que está com aquele drama nas mãos, ela precisa de ter a autoestima dela num bom platô, numa boa plataforma, para que ela não desista. Exatamente. O método é eficaz nesse ponto também? Muito, muito. E eu, trabalho muito com crianças e as mães estão sempre dentro da sala comigo, na minha sala de terapia. E, na verdade, o trabalho envolve a mãe. Existe uma conversa com a mãe, com o pai, um guia. Porque eu acho que a maioria dos terapeutas sentem isso. Que, na verdade, você não cuida só da criança também. Essa experiência, pelo que eu estou vendo, até pelo seu semblante, está te realizando. Que você não apenas pesquisou para resolver um problema de casa, mas você agora está ajudando outras pessoas a trilhar o mesmo caminho. Dentro dessa perspectiva, o cérebro é um mundo imenso. Exatamente. Karina, eu percebo nos congressos, nas discussões, principalmente a respeito de autismo, que a comunidade médica, ela pende a adotar aqueles programas e métodos que possuem evidências, né? Com relação ao método Anat Baniel, a gente já tem aí várias publicações a respeito, artigos científicos, como que está lá fora? Bom, existe a área médica, ela só dá valor quando existe uma pesquisa estruturada. A ANAT não fez essa pesquisa estruturada ainda, né? Porque ela é uma coisa que você pega um tanto de crianças, aí você coloca eles em estatísticas. Ela não fez isso, ela tem milhares de casos fantásticos, mas ela não tem isso estruturado. O que eu acho que foi um grande, e ela sabe disso, que para entrar, por exemplo, o seguro não cobre o método Anat Baniel. Todos os meus clientes, os clientes da ANAT, eles pagam no bolso, o seguro ainda não cobre, não está dentro do sistema. E a ANAT, ela está sendo muito importante em relação a isso, porque ela com Merzenich escreveu o prefácio do livro dela, e Merzenich é um dos maiores, o maior cientista da neuroplasticidade no mundo hoje. A pesquisa da neuroplasticidade, eu acho, vai dar esse embasamento para o método, para ele entrar no sistema. Eu acho que ela tá abrindo as portas, está próximo de acontecer. O Mas primeiro é um processo, passo, então, para fazer o método se tornar academicamente aceito dentro do campo da medicina. Seria mais ou menos isso aí. É uma pesquisa estruturada. Mas, por exemplo, para mim como mãe, eu vejo pelo meu filho. Se eu estou vendo os resultados do meu filho, para mim é a prova que eu preciso saber que é o que eu quero fazer. E a ANAT tem casos, milhões de casos. Hoje em dia ela tem vídeos, você pode ir no YouTube, você tem milhares de vídeos da ANAT trabalhando com crianças. E você vê a diferença, ela coloca a criança assim, 4 meses, você vê a criança no começo e 4 meses depois, dá para ver a diferença no desenvolvimento da criança. Então como tudo novo, né? É uma coisa Karina, nova. nosso tempo está acabando, mas tem ainda aqui uns 45 segundos, 1 minuto. Eu vou pensar uma frase sua, que para mim ela é um paradigma. Você diz aqui, todo o cérebro funciona da mesma forma, independentemente
da deformação. Eu queria que você concluísse essa participação com a gente agora bastante objetivamente em cima desse conceito. Porque as pessoas precisam ter esperança. A maior função do cérebro é organizar a desordem. Essa é a função do cérebro. Todo cérebro, ele é o que ele faz. Ter essa consciência do corpo, do que tem, e ele trabalha da melhor forma possível com o que tem. Então, a função dele é independente da deformação. Ele tem, às vezes, menos elementos para conseguir... ele tem menos elementos para atuar da mesma forma do que um cérebro que teve todas essas experiências, que tem todas essas informações. Então, isso é muito bom saber, porque se você acrescenta elementos no processo, Sim. o cérebro está ali, ele vai saber usar aquilo. Muitas vezes, crianças especiais, com necessidades especiais, o cérebro ele tem que, na verdade, atuar de uma forma muito mais elevada do que numa criança típica, porque ele tem que resolver e solucionar problemas com muito menos informações do que uma outra criança. Ok, Karina Coelho Barlow, Muito obrigada. Sucesso nessa missão que você decidiu empreender e que as coisas melhorem para todos a partir do seu querido Theo. Muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Muito obrigado ao Valdemar do Rego, querida Tatiana Taqueda. Esse programa tem produção e coordenação a cargo de Ana Lúcia Pereira e Norma Leite. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem.